E agora vamos mudar de assunto, vamos falar do estelionato sentimental. Você já ouviu falar nessa prática? É isso mesmo. O objetivo dessa prática é simular uma relação amorosa para obter ganhos financeiros. Para falar mais sobre esse assunto aqui no estúdio, nós vamos receber o psicólogo, o Eric Marinho. É uma prática cada vez mais comum, Eric. Seja muito bem-vindo ao Câmara agora. Muito boa tarde. Boa tarde, fico muito feliz de estar aqui novamente, sempre um prazer. É bem comum sim, Flávio. E o que chama a atenção é até os números do próprio judiciário. Né? Foram feitas umas pesquisas que mostrou que no judiciário esse tipo de... Foram citados esse termo em 2021 umas 40 e poucas vezes. 2022, 60 e tantas vezes. 2023, 2024, mais de 100. Então, percebe-se que realmente está aumentando. A gente falava agora há pouco, inclusive, aqui em off, né, enquanto a gente estava aqui se preparando para o jornal, das vítimas que geralmente é o público-alvo, né, dessas pessoas, desses estelionatos, realmente são pessoas já de uma certa idade, né, mulheres, também homens, sim. Enfim, existe um público-alvo? Se a gente pegar um recorte próprio das queixas que chegam, né, porque assim, em muitos casos, a gente tem comentou sobre isso, não chega no judiciário, por exemplo, né, não chega uma denúncia da polícia. A vítima fica com vergonha de se expor, né? Isso. Mas dentre esses números, realmente há uma prevalência maior entre mulheres de meia idade. E é mais comum, né? Percebe-se uma fatia maior entre esse público. E quando a mulher, ou que seja o homem, a pessoa percebe-se que está passando por uma relação onde ela percebe que o seu parceiro está tentando obter ganhos financeiros com aquela relação, o que fazer nesse momento? Expor isso para a família ou procurar a ajuda de um profissional? A grande questão aí é porque muitas vezes, vou chamar de vítima, né? Essas pessoas, elas não se dão conta que está entrando em uma relação, vamos chamar, de uma manipulação, porque realmente, por isso diz o nome, estelionato, porque é uma manipulação. Faz a pessoa acreditar que está realmente em um relacionamento. Então, essas manobras dessas pessoas que cometem isso é muito sutis. Por que acontece? Eles vão estudar essa vítima, vão pesquisar tudo na rede social, que essa pessoa gosta, os gostos. Então, eles vão vender isso. Então, a pessoa vai estar numa relação dos sonhos. Em alguns casos, começa até com flores, né, levando para passear em locais onde a pessoa gosta, enfim, para realmente simular uma relação amorosa, né? A pessoa acaba acreditando que, de fato, encontrou o príncipe encantado. Sim, existe até um termo em inglês, se for traduzir, né, que é o bombardeio de amor. Ou seja, a pessoa vai estudar cada detalhe da pessoa e vai bombardear mesmo, de mostrar-se preocupação, de palavra de carinho, de afeto, de acolhimento, só que de uma maneira exagerada. Então, isso chama a atenção, porque é de forma muito exagerada, muito arquitetada. Não é porque uma pessoa gosta, diferentemente de um caso que a pessoa realmente gosta e está ali, não tem controle emocional. Não é, porque essas pessoas, elas planejam, é tudo arquitetado, né? E com as redes sociais facilita ainda mais para essas pessoas, né? Cometerem esse tipo de estelionato. Bem mais, porque assim, quando uma pessoa dessa quer aproximar da outra com esses fins, né, de manipular para arrancar proveitos, bens, né, e favores, o que ela vai fazer? Ela vai estudar, ela vai ver o que a pessoa gosta para poder ela conseguir manipulá-la. Exatamente. E a rede social realmente facilita, né? Porque tudo geralmente começa nas redes sociais, né? Isso. E por que o maior número de vítimas são mulheres de meia idade, Eric? Dá pra gente ter uma explicação sobre isso? Assim, dentre alguns estudos, dentro da psicologia social, sociológico, antropológicos, apontam alguns caminhos. É o seguinte, querendo ou não, existe ainda uma pressão de acordo para alcançar relacionamentos afetivos, amorosos, né? Estabelecer um casamento, por exemplo, e aí é diferente na questão de gênero e idade. Então, assim, a cobrança para uma mulher em certa idade é diferente, né? Então, isso acaba gerando uma preocupação maior, muitas vezes, né, dessa faixa, desse público, de querer encontrar uma parceria. E, às vezes, acaba negligenciando alguns aspectos que deveria prestar atenção para encontrar esse par. Então, por isso que são mais suscetíveis a esses enganos, né? Agora, vamos lá. Para quem é da família, que percebe que alguém ali que você gosta muito está passando por uma situação como essa, porque é um assunto muito delicado para você chegar e falar isso para uma pessoa, né? Você chegar e abordar um assunto desse, olha, eu estou achando que essa relação de vocês aí não está sendo uma coisa muito verdadeira, né, de uma das partes. É um assunto bem complicado para você lidar. O que fazer agora para quem está ali cercando essa pessoa, essa vítima?
Uhum. Como você falou, é muito delicado a gente chegar para alguém e falar assim, ó, você não está enxergando que fulano está agindo de maneira estranha, mas a gente pode fazer isso sutilmente, né? Olha, você já pesquisou sobre essa pessoa? Você já verificou realmente se a rede social dessa pessoa, ela existe mesmo? Tem pessoas em comuns? Né? Você já mandou esse endereço que essa pessoa diz que mora, principalmente aquelas relações virtuais, né? Que acontece muito. Você já experimentou mandar algum presente para esse endereço, e a pessoa recebeu, parece que ele mora ali mesmo, sabe? Vai dando essas indiretamente, essas perguntas, essas reflexões para a pessoa começar a perceber. Maravilha. Eric, é comum essas vítimas que elas tenham dificuldade depois de conviver com outras pessoas? A pessoa que depois que passa por um trauma como esse, é comum ele ter essa trava de se relacionar, de confiar em outras pessoas? Sim, porque geralmente as pessoas que são vítimas deixam-se, né, acontecer, ser levada para essa manipulação, já pessoas que já passaram por expectativas frustradas de relacionamentos. Então, são pessoas que já têm uma certa vulnerabilidade emocional, então elas acabam acreditando mais facilmente nessas idealizações que, né, que estão chegando ali, oferecendo. Então, após um trauma desse, aí que potencializa mesmo o sentimento de culpa. O gatilho, né? Os gatilhos, porque o sentimento de culpa, como eu deixei me enganar por isso, aí começa a se questionar, mas, então eu não tenho capacidade de ser uma atração para alguém, né? Fui enganado por um estelionatário, uma estelionatária. Então começa a sentir essas questões de rejeição também. Então tudo isso potencializa para um quadro de ansiedade, de fobia social, de depressão. É nesse caso só mesmo com ajuda profissional, né? Sim, fundamental. E também, como você falou, a família, né? Ter uma rede de apoio que acolha, que sem julgamento, né? Escute, acolha. A pessoa está em situação vulnerável. E a ajuda profissional, que é imprescindível. A psicoterapia ajuda muito porque a pessoa vai conseguir identificar essas vulnerabilidades emocionais que tem. Porque essas são as portas de entrada para você ser enganado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Fico feliz, tá? Interessante para se debater aqui. Sim, bastante. Um grande abraço. Abraço.